Vamos colocar um exemplo, mais um exemplo, convertendo um valor grande em algum valor menor, utilizando essas potências de 10. Vamos supor que você calculou uma potência lá, e a potência deu, sei lá, 30,473, 284,57 watts. Esse número é enorme, né? Que número grande. Vamos tentar fazer uma conversão nesse número aqui para ver o que acontece. Então, assim, ele está escrito em watts, né? Da mesma forma como a corrente estava escrito em ampere, e aí a gente representou o ampere em quiloampere, né? Essa potência em watts a gente pode representar em alguma dessas unidades aqui com um prefixo maior, né? Opa, aqui para cá. Que são unidades que vão expressar esse número grande de uma forma um pouco menor, mais reduzida, porém substituindo parte dele aí por essa potência de 10. Então, veja que se eu contar as casas decimais aqui, ó, eu vou colocar um pontinho vermelho, exatamente o que a calculadora faz para a gente, ó, separando de 3 em 3. Veja que esse ponto vermelho não é a vírgula que separa as casas decimais. Esse ponto vermelho é só para separar a parte inteira de 3 em 3 dígitos. E fazendo um processo semelhante ao que eu fiz com a corrente, eu vou pegar essa vírgula aqui, ou seja, esse indicador aqui de divisão entre a parte inteira e decimal, e eu posso pular 3 casas também para a esquerda. Se eu pular 3 casas para a esquerda, pensando naquela coisa lá de, mas se eu fosse voltar para o número original, como que eu teria que fazer se eu mudar a vírgula para cá? Se eu mudar a vírgula para a esquerda, eu teria que multiplicar por 1000 para voltar ao que era. Então, passando a vírgula para a esquerda 3 casas, é a mesma coisa que pegar e multiplicar por 10 ao cubo do resultado que der. Se eu pegar da mesma forma e fazer um salto aqui um pouco maior e pular 6 casas e não 3, vai ser a mesma ideia desse 10 ao cubo aqui, só que agora vai ser 10 à sexta. São 6 casas que eu passei para lá. Você já deve ter percebido que tem uma lógica tudo isso. O número de casas que eu deslocar essa vírgula à esquerda, eu subo 1 na potência de 10. Então aqui é como se fosse 10 elevado a zero, né? 10 elevado a zero é 1, não é nada, então a vírgula permanece no mesmo lugar. Aqui é 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 5, 6. Se eu quisesse continuar, 10 elevado a 7, 10 elevado a 8 e assim por diante. Só que, como acho que foi o Pedro que comentou, né? A importância da gente sempre manter de 3 em 3, né? Para ficar parecido com essas potências que tem nessa tabelinha aqui, né? Se você não tiver uma tabela dessa, provavelmente no livro de vocês tem essa tabela. Se não tiver, é só procurar no Google rapidinho vocês acham, né? Essas tabelas elas sempre mostram valores de 3 em 3, com potências sempre variando de 3 em 3, né? E 10 a sexta é a mesma coisa que mega. Então a gente pode pegar esse valor de potência agora e escrever como 30, por exemplo, aí 47 megawatts, ou 30,47 no lugar do mega, é como se eu tivesse colocado 10 a sexta, mas eu já estou substituindo pela nomenclatura, pelo prefixo que ele acabou de adquirir. Tudo bem? Então, a minha potência aí convertida para megawatts ficou 30,47 megawatts. Isso é uma constante aí na vida vai ser uma constante na vida de vocês, tá? Praticamente todas as situações, né, que vocês tiverem, fizerem um cálculo e dar um valor enorme como esse, como é o que aconteceu com todos os exercícios lá do primeiro desafio, deu um monte de número enorme, né? É lógico, no primeiro desafio eu não estou exigindo que ninguém faça essas conversões. Mas na vida de vocês profissional, o ideal é que vocês façam essas conversões e exibam um valor mais palpável, mais fácil de interpretar, né? Mais fácil de observar. Então, nesse caso aqui, a gente pegou um número que era 30.473.284,57 e representamos de uma forma um pouco mais enxuta, um pouco mais fácil.
Houve perdas? Houve perdas. A gente acabou arredondando, então a gente perdeu informação aqui, tá? Toda essa parte aqui que eu assinalei, ela, entre aspas, ficou perdida. A gente está considerando como se fosse tudo zero aí. Mas não tem problema, né? É um preço que se paga por fazer esse arredondamento, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que você estiver calculando aí uma corrente também, vamos supor, uma correntezinha. Só que na hora que você calculou, essa corrente ficou como 0,0, sei lá, 37 ampere. 0,037 ampere. Será que a gente consegue converter agora, pensando nessas unidades menores aqui, né? Que tem potências de 10 negativa, será que a gente consegue agora fazer uma conversão desse valor e chegar a uma substituição por um submúltiplo aqui, por um prefixo que representa um valor menor, um valor pequeno? E a resposta é sim, né? Quando a gente pegou a vírgula, essa vírgula aqui que está separando a parte inteira da parte quebrada, né? Quando a gente pegou a vírgula e passou ela para a esquerda da tela aqui, a gente pegou a potência de 10 e foi somando 1 para cada casa que a gente andou. Então a gente andou 3 casas, fez 10 ao cubo. Andou 6 casas, fez 10 à sexta. A gente pode pegar essa vírgula agora e passar ela para a direita. Eu posso, por exemplo, passar 3 casas aqui à direita. Quando eu passar 3 casas à direita, vai ficar assim, ó, 0, 0, 3, 7, vírgula, não tem nada para lá, né? À direita. Então eu posso colocar um 0 aqui, ou posso simplesmente não representar, né? Passando a vírgula para cá, se para a esquerda eu somei na potência de 10, para a direita agora a gente vai subtrair. Então isso vai ficar multiplicado por 10, andei 3 casas, a menos 3. Ampere também, tá? Então, esses zeros aqui que estão à esquerda, nós não precisamos representar, tá? E o que é vírgula zero é um número inteiro, né? Não tem parte quebrada. A gente também poderia não representar esse vírgula zero aqui. Então, eu posso simplesmente escrever esse valor como 37. O 10 a menos 3, dá para a gente ver que é essa linha da tabela aqui, ó. Ele é equivalente ao mili, né? Posso substituir o 10 a menos 3 por mili. Então, aqui vai ficar miliampere. Então, no final, a gente tem uma corrente que pode ser escrita como 37 miliampere. Você acabou de ver que 0,037 é o mesmo que 37 miliampere, tá? E a mesma ideia vale para qualquer outro número, independente do tamanho que ele tiver, né? Se for, por exemplo, uma outra corrente que é 0,000004789 ampere. Puxa, que corrente é essa, né? Quer dizer, falar esse valor aqui é muito chato, é muito pouco prático, né? E um técnico ele tem que ser mais prático, né? Tem que ser mais, tem que dar informações mais, como é que eu posso dizer, mais simples, né? De se informar. E não ficar escrevendo ou falando um monte de zero assim, que às vezes mais confunde do que ajuda. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma conversão para um submúltiplo para escrever esse número de uma forma mais apresentável. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar e passar essa vírgula que está aqui, 3 casas para cá, mas ainda fica com alguns zeros aqui. Eu posso passar mais 3 casas para cá. Então, se eu passar essas 3 casas, é multiplicando por 10 a menos 3. Eu pulei 3 casas à direita, então 10 a menos 3. Se eu pular 6 casas à direita, 10 a menos 6. Se eu fizer só essas 6 casas aqui, o número vai ficar assim, ó. 4,789 vezes 10 a menos 6 ampere. Esse número é muito mais apresentável do que esse número anterior. Uma coisa importante, tá, gente? 0,00004789 é a mesma coisa que 4,789 vezes 10 a menos 6. É o mesmo número, só que representado de formas diferentes, tá? É a mesma coisa que... Bom,
Eu já dei exemplo do cotidiano aí de litros, de gramas, quilogramas, então, né? Eu posso falar 1.000 gramas ou posso falar 1 quilograma. É o mesmo valor, só que representado de formas diferentes. E esse 10 a menos 6 eu substituo pela letrinha grega ali do micro, né? Então isso vai ser 4. Já vou representar em duas casas, vírgula 789, né? Esse 9 aqui está fazendo com que o 8 suba uma casinha, né? Vou arredondar para 9 aqui, tá? Microampere. Então, 4,79 microampere é esse valor aqui representado. Tudo bem? É bem tranquilo, né, de fazer esse tipo de conversão, né? O que vocês acham?